Todo mundo sente medo do novo. Seja porque não tem repertório de resposta para uma situação desconhecida, ou porque acabamos caindo em uma daquelas zonas de conforto que, por mais que tenham se tornado familiares, continuam sendo uma forma de comodismo. Outra questão muito natural é que, ao nos lançarmos numa direção nova, não temos garantias de que vamos ser bem-sucedidos. Podemos ter que lidar com fracassos ou falhas no processo. Mas, quando esse medo começa a nos causar sofrimento intenso ou até prejuízo, é hora de prestar atenção. Por exemplo, você precisa encerrar um ciclo, mas não tem coragem. Seu coração pede com toda a chama que brilha dentro dele para seguir uma nova direção, mas você não se sente seguro para isso, e acaba permanecendo em um lugar que já não é mais confortável. Nesse momento, é importante olhar para esse medo com o devido respeito. Será que você é essa pessoa? Está passando por um momento em que mudar parece muito difícil, mas você ainda não sabe exatamente o que te prende onde está. Talvez esse vídeo traga alguns momentos de partilha pessoal, porque eu sou essa pessoa. Sempre deixei que a situação chegasse ao limite do insuportável para, só então, encontrar coragem para fazer os movimentos e dar os passos que se faziam necessários. Antes de entrar no tema central, quero contar uma história. A história de um monge e seu discípulo. Eles eram nômades, viviam viajando. Em uma dessas viagens, chegaram a uma fazenda e pediram abrigo. Foram muito bem recebidos pela família que ali morava. Desde o início, perceberam que se tratava de uma família humilde, vivendo em situação de sobrevivência. Eles tiravam o sustento de uma única vaquinha. Dela vinham o leite, os queijos, os iogurtes, e era com ela que trocavam por outros alimentos. O monge e o discípulo perceberam também que aquela terra parecia fértil, cheia de potencial. Mas a família só enxergava naquela vaquinha, sua única fonte de sobrevivência. Na manhã seguinte, ao se despedirem, o monge disse ao discípulo: "Agora, vá até ali e jogue a vaquinha no precipício." O discípulo ficou chocado. "Mas como vamos fazer isso? É o único meio de sustento da família." E o monge respondeu: "Não questione. Apenas faça." E o discípulo obedeceu. Muito tempo se passou. O discípulo se tornou sábio, e anos depois, passou novamente pela mesma fazenda. Mas, ao contrário do que viu da primeira vez, encontrou uma fazenda próspera, com produção de queijos, legumes, frutas, hortaliças. As terras estavam bem aproveitadas, e a mesma família que antes apenas sobrevivia, agora vivia com abundância. Maravilhado, ele foi conversar com eles. O pai da família contou: "Logo depois que vocês passaram por aqui, algo misterioso aconteceu. A nossa vaquinha desapareceu. Diante disso, tivemos que nos mexer, tomar decisões. Olhamos ao redor e vimos o que antes não enxergávamos, o valor de tudo que já tínhamos. A vaquinha nos cegava. Quando ela se foi, vimos o potencial da nossa terra. Você já entendeu o recado, né?" Trouxe essa história porque ela carrega elementos fundamentais para refletirmos sobre o medo da mudança. Por exemplo, a cegueira que nos impede de enxergar as oportunidades ao redor, porque estamos focados demais em algo que nos dá uma falsa segurança. Ou aquela sensação constante de desconforto, sem saber exatamente por que não conseguimos sair de onde estamos. Outro ponto fundamental: o quanto nos acostumamos a viver em modo de sobrevivência, e não em direção a uma vida plena. E por que isso acontece? Porque viver nesse modo, por mais estressante e nocivo que seja para o corpo, mente e sistema nervoso, se torna confortável. Sim, o estresse de longo prazo vira o novo normal. E quando a tranquilidade aparece, o corpo estranha. Relaxar se torna desconfortável. O silêncio incomoda. A paz assusta. No modo de sobrevivência, o corpo secreta hormônios como cortisol e adrenalina. Eles são tão frequentes que viram vício. E quando você tenta mudar, seu próprio corpo boicota. É daí que vêm os comportamentos sabotadores. É como se o inconsciente dissesse: "Fica aqui. Isso é o que a gente conhece. Isso é o que nos parece seguro." Por mais estranho que pareça, é isso que a neurociência mostra. O corpo se vicia no estresse. E tudo que representa mudança, mesmo que traga paz, é visto como uma ameaça. Mudar traz desconfortos, insegurança, medo, ansiedade. Impacta nossas relações, nos obriga a impor limites, pode exigir o fim de vínculos, ou o início de jornadas incertas.
E se der errado? Como fica a minha autoimagem? Por isso, é essencial desenvolver autocompaixão e autoperdão, porque errar faz. Busque estar no processo de empurrar a vaquinha precipício abaixo, ou, em termos mais gentis, de esvaziar essa mochila. Deixar para trás o que não te serve mais. Escolha com mais verdade. E, em muitos momentos, você se verá como uma criança apavorada com o que vem pela frente. Mesmo assim, siga em frente. No início tudo pode parecer difícil, o medo pode vir, a autossabotagem, mas não desista, persista, acredite que tudo está no processo certo. A mudança é algo bom, nos tira da rotina, da mesmice, e nos coloca no caminho do novo, da transformação. Toda mudança é o fim de ciclo, e o início de outro. Permita que isso ocorra, e se verá livre das amarras do medo. Que venha uma linda mudança para você. Namastê.